Fala pessoal, aqui é Magno Holanda. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema Os homens se tornaram caça. Antes gostaria de convidar a todos a clicar aí no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, a dar likes, indicar esse vídeo se gostarem, claro, aos seus amigos e a se tornarem seguidores desse canal, pois desta forma você estará me ajudando a fazer esse canal crescer. Então, voltando ao tema de hoje, como eu disse, os homens se tornaram caça. Então, todos nós sabemos que no processo histórico, o homem ele sempre foi o caçador. Inclusive, existe aquela tirinha do homem puxando lá na época das cavernas, puxando a mulher pelos cabelos. Era tradição o homem ser o caçador e um caçador agressivo. Ainda hoje persiste esse instinto animal do homem, instinto bem agressivo em relação à mulher, principalmente por ele ter ciência da força física que possui e sobre a questão do machismo também presente na cultura masculina e social que ainda persiste. Não como antes, obviamente, porque existe todo um processo evolutivo, mas ainda persiste. Então, durante todo o processo social lá do início até o tempo presente, o homem sempre foi o caçador. E o fato dele estar perdendo espaço para a mulher, isso fere o seu ego dominador, o seu ego caçador. Então, o homem lá no princípio, ele simplesmente caçava, ele tinha a mulher que as possibilidades dele davam a ele a chance de ter as possibilidades estéticas, nem tanto a questão estética lá atrás, mas principalmente hoje. Dava a questão da possibilidade estética, possibilidade financeira, possibilidade social. Então, era aquilo que ele podia ter. Então, normalmente, as pessoas de boas aquisições tinham as melhores mulheres, as pessoas de poder social. Então, eles iam lá e tinha aqui a mulher que ele quisesse. Simplesmente se impunha. Comprava, trocava, negociava, tinham diversos processos. E a mulher não tinha o poder da recusa. Na verdade, mesmo sendo às vezes uma pequena jovem em relação a um homem de grande idade, um senhor, e mesmo assim ela se sentia feliz porque em determinados períodos da histórico-social, para a mulher era um privilégio ter um parceiro. E seria uma maldição, por exemplo, como no período medieval, era uma maldição a mulher não ter um parceiro. Então, ela não tinha esse poder de recusa e, ao mesmo tempo, ela se sentia feliz em ter esse parceiro, ou pelo menos se acostumava com essa situação. E daí, desse sofrimento da mulher que vive com uma pessoa que ela não ama, que surgiu esse sentimento romântico, essa necessidade de encontrar o seu príncipe encantado, aquela pessoa perfeita que de fato trouxesse algo que fizesse com que ela experimentasse a felicidade de um relacionamento. Que no processo histórico, como eram casamentos armados ou como ela era simplesmente a caça, o objeto do homem, então ela não se sentia feliz, porque normalmente eram pessoas de idades diferentes, processos culturais diferentes, e o macho se impunha diante da mulher que tinha que ficar sempre calada, sem esse poder da recusa. Em outro momento histórico, o homem se colocou como o comprador. Ele negociava o seu relacionamento. Ou seja, agora ele não caça simplesmente a mulher, agora ele compra a mulher. Aqui a mulher é mais objeto do que em outros momentos anteriores. Então ele negocia, ele faz essa compra diretamente com
a família, diretamente com os escravizadores. Então, a mulher é um objeto de negociação. Então, aqui sim, a mulher se começa a se tornar objeto, moeda de trocas, até trocas de favores. Então a família tinha uma dívida e não tinha como pagar, o pai dava a filha para que servisse como mulher ou como concubina desses senhores a quem eles deviam. Então era um processo de negociação com terceiros e não com a mulher. Então, existe outro momento histórico em que o homem agora ele passa a ser um conquistador. Ele tenta se aproximar daquele homem romântico que perdurou até os dias atuais. Onde é que acontece isso com frequência? Ali no período 800, 900 até 1400, 1500 depois de Cristo, há uma grande manifestação, principalmente ali das manifestações trovadorescas, em que a mulher ela é divinizada, colocada como Deus, às vezes até inalcançável. Então é como que os homens ali se ajoelhassem, entre aspas, vamos dizer assim, diante das mulheres. Mas normalmente essas mulheres eram pessoas que tinham uma certa influência social, tinha o chamado sangue azul. Essa regra não valia para qualquer um, né? A gente sabe como é que funciona a sociedade. Então veja bem, esse é o período em que a mulher ela ainda assim ela é objeto do homem, mas ela agora ela tem uma certa influência e ela consegue expressar mais o seu desejo, mesmo que através de uma literatura, de uma poesia, ela consegue expressar o, o que ela sente em relação a toda a história dos relacionamentos anteriores. Ela agora consegue dizer que está insatisfeita, que deseja um cavalheiro, que deseja um homem que possa lhe fazer feliz. Então é o sentimento romântico da época, que vem perpassando todo o processo histórico até os dias atuais, em que as pessoas buscam essa pessoa perfeita, mesmo não querendo, nem sabendo quem de fato é essa pessoa perfeita, como seria essa pessoa perfeita. Então, a gente hoje pergunta, será que as pessoas querem, as mulheres principalmente, que é o que se está tratando aqui, será que de fato elas querem esse homem perfeito, esse homem romântico, ou eles são tidos como tolos, bobos, ou elas preferem os pecadores, os caçadores da modernidade? É uma coisa, ou elas preferem simplesmente colocar-se como objeto desse mercado crescente, em que as mulheres disputam por aqueles que têm poder aquisitivo, disputam por aqueles que têm status, ou até mesmo disputam aquele que tem estética para mostrar para a sociedade que ela é capaz de conquistar, que ela é caçadora, que ela consegue chegar a tal ponto. Então, são questões a se pensar a respeito desse processo histórico. Mas é bom lembrar que existe um outro momento que é exatamente após essa situação que eu acabei de colocar, o momento em que o homem passa a ser negociador juntamente com a mulher. Então ele vai perdendo a força dele no processo histórico. Veja que ele agora ele negocia com a mulher diretamente, ele não negocia com a família dela para tomar assim o poder de decisão dela. Ele não se impõe mais da forma como era na época em que ele era simplesmente um caçador. Ele agora, nesse processo, ele negocia com a mulher, ele oferece aquilo que ele tem em busca de algo que ele tem interesse nela. Então, às vezes você encontra um senhor de idade, um homem bem mais maduro, com uma garotinha
Tem algo de mal nisso? Não, é uma troca de favores, infelizmente, podemos dizer dessa forma. O amor hoje, na atualidade, é mais negócio do que em outro momento qualquer. Então, as pessoas elas trocam esses favores. Ele dá status a ela, ele dá poder financeiro a ela, enquanto ela dá para ele a sua juventude, dá para ele a sua estética, a sua beleza, ou o seu cuidado, entre outras coisas. É uma troca de favor, simplesmente assim. E vão se amando dessa forma. Talvez não da forma idealista como sonhamos, idealizamos o amor, mas é a forma como se dá esse tipo de relacionamento. E aqui é importante levantar um ponto interessante, é que o homem não é apenas o homem que coloca a mulher como objeto, mas é ela que se coloca no mercado também como objeto. Aí uma das coisas que estimula bastante, no caso a mulher, a ser caçadora, é essa busca de espaço social, é a busca pela vivência da pluralidade de gêneros, pela a experimentação do sexo livre, pela questão da traição, de viver, de experimentar um orgasmo mais potente, com não aquele orgasmo monótono do casamento. Ela quer adrenalina juntamente com seu orgasmo. O problema ela não é quando ela se vicia nisso. Então fica bem complicado para a experiência dela, ela ficar presa a esse tipo de situação. Então é essa a reflexão que eu vinha trazer hoje. Talvez o som tenha ficado um pouco baixo, mas porque é a hora, estou gravando esse vídeo tarde da noite, então não seria interessante levantar a voz para ficar um pouco mais alto, para não acordar as pessoas. Então não se esqueça, tá, de se inscrever aí no canal e indicar aos amigos. Grande abraço, Deus abençoe a todos.